Bom dia. Agradecer a Cláudio por essas maravilhosas músicas que nos acalmam e que alegram nossos corações. Agradecer a presença de todos vocês, dos nossos amigos internautas. E vamos fazer nossa oração. Amado e Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos nesta casa, neste último dia do ano, que possamos fazer as reflexões necessárias sobre tudo que nos aconteceu, independente se foram coisas mais difíceis, de sofrimentos, mas que possamos refletir e encontrar na nossa memória, na nossa vivência, os sinais do teu amor, os sinais da tua luz, os sinais do aprendizado, de todas as coisas que vivemos, que têm um propósito para as nossas vidas, e que possamos tirar de 2016, que tem sido um ano tão sinalizado como um ano negativo, também as experiências positivas. Que cada um de nós possa fazer esse balanço e entender o que nos aconteceu, para o que nos aconteceu, e que possamos traçar para 2017 um ano novo, um ano de novas perspectivas, de novas experiências, de novos desejos, mais certos que esse novo está dentro de nós, que somos nós que fazemos o novo, que somos nós que entendemos o que precisa ficar, o que precisamos esquecer, o que precisamos aprender e o que precisamos construir. Então, que tenhamos todos, com as nossas famílias, com os nossos amigos, no nosso país, no mundo, um ano de mais paz, de mais amor, de mais saúde, de mais integração, de solidariedade, que possamos entender e respeitar uns aos outros. Então, eu te peço, Jesus, que nesse dia que se encerra, que a nossa vibração aqui possa reverberar para as nossas casas, para o nosso país, para o nosso mundo, que possamos ter um ano mais feliz, sabendo que isso depende de cada um de nós. Que assim seja. Hoje teremos o prazer de fazer algumas reflexões com nossa querida Cecília, que coordena aqui o trabalho do Evangelho. E Cecília vai fazer a reflexão de alguns capítulos que ela selecionou como sendo importantes. E um deles, que a gente vai aprofundar um pouco mais, é o capítulo 12, no mês 12. Amai vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amarei vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais os filhos de vosso Pai que está no céu, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se só amais os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos a mesma coisa? E, se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis vós mais do que os outros? Não fazem os pagãos o mesmo? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se amais apenas o que vos amam, que mérito tereis? Os pecadores também amam o que os amam. E se fazei o bem apenas aos que bem os fazem, que mérito tereis? Os pecadores fazem a mesma coisa.
E se emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que mérito tereis? Os pecadores também emprestam uns aos outros dessa forma para receber a mesma paga. Mas vós, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. Então vossa recompensa será grande, e vós sereis os filhos do Altíssimo, porque ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, plenos de misericórdia, como o vosso Deus é pleno de misericórdia. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias obtidas sobre o egoísmo e o orgulho. No entanto, geralmente enganamo-nos quando ao sentido da palavra amar nesta circunstância. Jesus não quis dizer, por estas palavras, que se deve ter para com um inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou um amigo. A ternura supõe a confiança, mas não se pode ter confiança em alguém que se sabe vos querer mal. Não podemos ter com ele os desvelos da amizade, porque o sabemos capaz de abusar deles. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamento. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer em estar com um inimigo do que com um amigo. Este sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malicioso dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente envolve-nos em um eflúvio agradável. Por isso, a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva fazer qualquer diferença entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil, mesmo impossível de praticar, porque crê-se falsamente que prescreve dar-lhes o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a servir-se da mesma palavra para exprimir diversas formas de sentimentos, a razão desse fazer a diferença, conforme os casos. Amar os inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural. Portanto, o contato de um inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente da de um amigo. E não ter eles em ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes, sem segundas intenções e sem condições, o mal que nos fazem. É não criar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez de desejar-lhes o mal. É rejubilar-se em lugar de se afligir com o bem que lhes cabe. É estender-lhes uma mão benfazeja em caso de necessidade. É abster-se por palavras e ações, de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim proceder, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Bom dia, pessoal. Que bom dia de vocês. Caloroso. Eu queria falar, antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu queria falar para vocês do Evangelho de 2016, durante os 12 meses do ano. Muitas pessoas que estão aqui nos acompanham todos os sábados e assistem e compartilham conosco essas lições do Evangelho, lições tiradas das vivências e das experiências dos evangelistas com esse encontro com Jesus, com essa aproximação com Jesus. E o quanto essas lições foram importantes no ano de 2016 e vão continuar sendo, mesmo que a cada sábado se repita as reflexões de cada palestrante,
de cada pessoa que adentra a nossa casa. Mas o que eu queria compartilhar com vocês neste momento é dizer dessa importância nas nossas vidas, que suscita em cada um de nós o nosso melhor. É como se dissesse para a gente: olha, está tudo aí, dado de presente para vocês. Aprendam a caminhar sozinhos. Aprendam a fazer esse movimento diferenciado na vida de vocês. Na ação com a família, na ação com os amigos, na ação no trabalho. Está disponível. É um manancial de aprendizado que a gente pode, a cada dia, desfrutar disso. E em 2016, eu quero muito agradecer aos bons espíritos que tiveram conosco durante todo o ano, aos espíritos encarnados, que são os passistas e a equipe do Evangelho, que cuidaram e cuidam desse trabalho, mas dizer para vocês o que a gente percebe a nível espiritual, a cada sábado, a cada movimento de vinda de vocês e de disponibilidade de cada um para o aprendizado. A gente fica aqui observando, de fato, o quanto os espíritos que trabalham na seara do Centro Espírita Harmonia ficam disponíveis para cada um de nós, nos amparando nas dificuldades, nas mais variadas possíveis, das pessoas que adentram esse salão. A gente percebe a espiritualidade trabalhando em nós. Muitos espíritos cercam todo o nosso auditório, a nossa instituição, e dão sustentação a essa possibilidade de crescimento, de refazimento, de esperança, de força para que a gente possa viver com mais intensidade e nos colocarmos com mais força diante das dificuldades e das desventuras que, por acaso, nos aconteça durante o percurso da nossa encarnação. E eu vejo isso nos mínimos detalhes. A gente entra numa concentração e conexão espiritual muito grande, que eu vejo que vocês também se conectam ao divino no momento das nossas reflexões no Evangelho. E essa postura, essa mudança de lugar, do lugar da pessoa que se lamenta, da pessoa que está muito sofrida e não consegue nem sequer perceber essa energia que nos envolve, aí é que eu acho o interessante do trabalho do Evangelho. É que o que a gente ouve aqui, o que a gente reflete durante o nosso processo de percepção e do que se diz aqui, a gente vai burilando as nossas dificuldades aí, muitas vezes calados, mas eu sei que passa na cabeça de cada um de vocês essa possibilidade de estar refazendo o caminho a todo instante. E eu vejo isso dentro do Evangelho como uma oportunidade singular. Singular o que estamos fazendo aqui todos os sábados. Essa conexão mais íntima com o divino, e automaticamente a gente coloca para fora todas as nossas necessidades e nos enchemos de espiritualidade, porque somos seres espirituais, vivendo uma oportunidade corpórea, mas, sem dúvida nenhuma, nos disponibilizando a esse aprendizado. Então, eu tenho muito que agradecer à casa que nos abriga, aos trabalhadores. Eu estou com um discurso de final de palestra, mas vocês vão perceber durante o processo o que é que eu estou querendo dizer com isso.
Mas quero agradecer também a cada um de vocês, espíritos encarnados e desencarnados, que assessoram e alicerçam o trabalho do Evangelho todos os sábados pela manhã. Então, procurem se conectar o tempo inteiro com a espiritualidade benfazeja que nos protege a cada sábado e nos ajuda a ampliar nossa consciência do espiritual e do conhecimento para galgarmos uma experiência mais significativa nesta encarnação. Portanto, gostaria de dizer para vocês que o espiritual está presente, que nós somos, para quem ainda não se conscientizou, nós somos espíritos imortais. E o que eu acho mais maravilhoso nisso é entender o que é que, a partir do momento que a gente fala que é espírito imortal, se a gente de fato já internalizou isso, ou se ainda estamos engateando, ou se a gente ainda precisa de muito mais. Quando a gente fala somos espíritos imortais, eu gostaria que vocês conseguissem perceber que, se o corpo físico é o que se deteriora no desencarne, mas a vida continua em muitas e muitas jornadas, nos oportunizando sempre o crescimento. O aprendizado vem de diversas formas e a gente já vai conseguindo fazer diferente. Eu vou citar algumas coisas para a gente entender melhor. Hoje, a gente já não tem mais como dizer que somos os mesmos do início do ano, do dia anterior, do mês anterior. Tudo muda à nossa volta. As nossas percepções se ampliam. As nossas conquistas, como espíritos do bem, vão se ampliando. As coisas que vivemos no negativo, as nossas dificuldades, as nossas ignorâncias, vão aos poucos tomando um outro lugar diante do nosso psiquismo e também diante do nosso chácara cardíaco. Hoje já conseguimos pensar e fazer de forma diferente. Isso é um processo longo, contínuo, gradativo, e a gente vai galgando isso a partir das inúmeras encarnações que a gente vai processando para cada um de forma diferente. Então, percebam, eu vejo entender que somos espíritos imortais como uma misericórdia divina, como um entendimento que vai nos fazer crescer diante de qualquer coisa que nos aconteça. Aconteceu o infortúnio de uma doença grave. Se eu sei que sou espírito imortal, eu vou sofrer, vai ter as dificuldades do processo, mas eu sei que sou imortal e tenho outras oportunidades na vida de refazer o meu caminho e de entender o para quê de qualquer coisa que venha nos acontecer. Então, se eu começo a pensar dessa forma, automaticamente eu vou desvinculando do meu psiquismo algumas dificuldades de compreensão do que nos acontece no dia a dia. E vamos sair dessa postura de lamentação, de dor, de coitadinho, de pobrezinho, e vamos enfrentar de uma forma totalmente diferente a vida. Quando nos acontece de perdermos um ente querido, obviamente que todos nós sofremos,
é uma dor muito grande, é um processo de que a gente não vai ver mais. Mas lá no fundo, quando a gente internaliza ser espírito imortal, a gente sabe que em um certo momento nos encontraremos. Ou também que é uma outra oportunidade que vamos ter de refazimento das nossas questões mais importantes na vida, das nossas dificuldades. Então, vamos ter a oportunidade de voltar várias vezes, reencarnando em lugares diferentes. E, na questão dos inimigos, eu ainda ressalto uma coisa. Ainda vamos reencarnar muitas vezes com os nossos desafetos. Precisamos de remir essas mágoas, essas sequelas. A gente hoje está vivendo uma condição que de tudo tem ódio de todo mundo. Eu estava discutindo aqui, conversando com Karina e falando sobre isso. Bobagens, coisas pequenas, a gente já aproveita para poder construir um desafeto. A gente não para pensar e ver por que aquela pessoa está daquele jeito. O que eu posso contribuir? Esses dias presenciei assim uma briga muito feia entre filha e pai, e que eu fiquei refletindo ali. Por que esses ódios? Por que essas desventuras com os nossos próprios familiares? Por que a gente não para pensar quem já está um pouquinho evoluído, que já tem um conhecimento de fato da imortalidade do espírito? Por que a gente não chega para o outro e diz assim? Ou primeiro começa pelo pensar, pelo sentimento. Poxa, eu já tenho condições de perdoar. Talvez não perdoe da forma que gostaria, mas eu tenho condições de dar uma palavra para o outro, para que ajudar ele a despertar e puxar o outro para poder também aprender, para poder viver coisas novas, tirar aquela pessoa da dificuldade. E a gente, muitas vezes, não faz isso. A gente pega a pessoa e pau na pessoa. Se puder, desfaz da pessoa e tira a pessoa da sua vida. Olha, eu vou dar um gelo em fulano e vou continuar a minha jornada, mas não quero mais fulano na minha vida, no meu caminho, na minha casa. E é quando mais esse espírito está dizendo, está assim, pulsando, dizendo, eu preciso de ajuda. Se você já tem esse conhecimento, se você já pensa diferente, se você já age diferente, vem para cá, me ajuda. E muitas vezes essas pessoas estão tão próximas de nós, estão assim no seio da nossa família, ali vivendo dia a dia com a gente, dormindo, acordando, tomando café, saindo com os filhos, com os amigos, com o marido, com a esposa. E a gente não aproveita a encarnação para desfazer essas dificuldades, né? E o mais interessante nisso tudo é que isso perdura. E vai, muitas vezes, chega o desencarne e a pessoa continua da mesma forma que desencarnou, com os mesmos princípios, com as mesmas dificuldades. A gente vê chegar nas mediúnicas os espíritos com os mesmos ódios das pessoas. E aí gera aquele processo de obsessão que a gente não sabe nem de onde veio. Só começa a se sentir mal, começa a ficar mais irritado, mais grosseiro com as pessoas. Vivemos uma era de tão imediatismo que a gente não quer pensar nas relações, a gente não quer parar para construir isso melhor. A gente fica tão envolvido num cotidiano atribulado de dificuldades. Poucas vezes eu vejo as pessoas
fazendo esse movimento diferente. Para tudo, para tudo. Eu posso agir com o meu semelhante de forma diferente. Não vamos para aqueles vínculos, aquelas construções de vínculos de ódio tão acirrado, tão profundo, mas vamos ver isso dentro do nosso próprio núcleo da família. Esses desafetos não estão longe da gente, como a gente pensa. Essas dificuldades existem em todo o núcleo familiar, uns com mais, outros com menos, mas exige de nós, espíritos que já temos uma outra consciência, exige de nós refazermos esse caminho. Já não cabe mais a gente ficar parado, deixando que o outro entre num processo de maior dificuldade, sem tentar alavancar. Veja como é interessante. Eu percebo aqui, muitas vezes, dentro da própria Universidade Livre do Espírito, como aparece familiares, um casal, ou só o filho, ou só o amigo. De repente, um puxa o outro para aquilo que foi significativo na sua vida. Percebem isso que eu estou falando? Não, eu vou assistir uma palestra, ou na quinta, ou no sábado, eu vou estudar um pouco da doutrina para poder entender os meus próprios processos. E a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, e que é, na verdade, o bom da vida, se colocar, se permitir o aprendizado. E esses desafetos dentro da nossa família nos fazem, muitas vezes, reagir da mesma forma ou pior, colocando-se, muitas vezes, citando o exemplo, no lugar de poder. Eu sou o chefe dessa família, eu que sustento essa família financeiramente. Vocês, filhos, estão debaixo do meu teto. Então, veja como vai se construindo as coisas. Nunca se vê um espírito com a sua singularidade. Nunca se vê o espírito com as suas dificuldades e, assim como um outro trem, eu também tenho as mesmas dificuldades. E muitas vezes a gente vive do nosso lado com as nossas próprias sombras. A gente transfere para o outro as responsabilidades que são individuais e intransferíveis, que é de buscar se melhorar, se construir como espírito, para que possa, de fato, dar o melhor para a sua família. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas pensam que é o financeiro, é o dinheiro que está à frente de tudo. Ontem uma pessoa conversando comigo me disse: mas eu paguei as melhores faculdades, eu paguei as melhores escolas, e só falava em pagar, e eu, sério, olhando para a pessoa. Eu fui aquela pessoa que saí pegando o carro todas as vezes que tinha greve, todas as vezes que tinha uma dificuldade no trânsito, uma dificuldade de greve de policial, e essa pessoa me contando isso, e eu parei, deixei ele botar tudo para fora. E aí vocês percebem que vem a cobrança dentro de um próprio núcleo familiar. Vocês percebem como a gente precisa, já para agora, renovar um pouco disso dentro da nossa própria família. Porque a gente, de fato, a gente só vai poder expandir para o outro quando nós mesmos nos colocarmos, nos inteirarmos desse processo de crescimento e de amadurecimento, de amar os próprios inimigos. Esses inimigos ocultos, e que muitas vezes você não para pensar que o maior inimigo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. A nossa forma de pensar, de agir,
a nossa forma de dizer que temos as nossas próprias verdades, a nossa forma de não flexibilizar diante das dificuldades, de termos um outro olhar diante das situações da vida, e nos dificulta mais ainda esse processo de crescimento. Eu falo da família, eu estou colocando a família como esse núcleo de crescimento e de aperfeiçoamento do espírito, porque nós viemos em determinadas famílias já com as nossas necessidades de aprendizado. Aí muitas vezes a gente escorrega desse núcleo, foge dessas responsabilidades. São os filhos, são os netos. E aí eu respondi para esse senhor que conversava comigo, só colocando as cobranças do que ele deu de bens materiais. E aí eu fui perguntar para ele, fazer ele refletir um pouco sobre o que ele tinha dado de amor. Quantas vezes ele botou o filho no colo? Quantas vezes ele passou a mão na cabeça das filhas? Quantas vezes ele alimentou com uma oração, com alguma coisa espiritual? O que havia sido perdido nesse núcleo de família? Quais os valores que ainda não foi construído dentro desse núcleo de família? É apenas um exemplo para a gente entender um pouco das nossas responsabilidades. E é um momento que a gente foge a essas responsabilidades, a gente dificilmente a gente não vai novamente reencarnar desse mesmo núcleo familiar. Muitas vezes como pai, como irmão, como mãe, mas com as mesmas questões para ainda serem buriladas. E para esse pai, ele foi ficando cabisbaixo e eu vi que ele derramou lágrimas, porque quando a filha chorava de dor, ele não estava em casa. Quando a filha procurava pelos olhos ternos do pai, ele não estava em casa. Quando a família toda necessitava de um direcionamento mais de disciplina, mais de olhar e saber que ele era não o provedor da casa, mas que ele era o espírito que veio para fazer essas conexões e fazer ligamentos de amor e de fraternidade entre aquela família e todos crescerem juntos. Enquanto a família esperava a presença dele nos natais, esperava a presença dele em todas as atividades e datas comemorativas, ele estava fora, constituindo outras famílias, se desvirtuando do seu núcleo familiar. E quando a doença acomete, ele volta querendo conquistar ou querendo fazer cobranças de ser recebido, para receber o pão, para receber o agasalho, para receber a amorosidade dos filhos. E ele já não mais encontra isso no lar dele. Todas as esperanças vão se perdendo. Toda a desventura de um núcleo familiar de que não mais procede. E as conquistas que esse espírito necessita são as conquistas maiores que cada um de nós podemos ter, podemos vivenciar, que é o amor. Já não nos cabe mais ficarmos isolados e voltados para o material.
Somos seres que já possuímos um processo de aprendizado. Olhem para dentro de vocês. Olhem para o coração de vocês. Olhem para ver quantas coisas boas vocês já adquiriram. Olhem para o espelho da alma de vocês. Já não nos cabe mais viver o infortúnio, as dificuldades, que já sabemos que como espíritos podemos fazer diferente nas nossas vidas. Venham, venham todos, pois a misericórdia divina está para mim, como está para vocês. Sabedores da imortalidade do Espírito, não se deixem abater. Sejam firmes. Tenham coragem de prosseguir no processo de aprendizado de cada um. As lágrimas que porventura rolarem na face de vocês vão ser sempre enxugadas pelos Espíritos do bem, por um ente querido que te quer bem, que deseja que você siga em frente com esperança, com paz, com equilíbrio. Sabemos que nem sempre é fácil amar os inimigos, conviver com os inimigos, mas Jesus nos abre os olhos para entendermos que não precisamos ser amigos, construirmos e termos um vínculo como temos com os nossos diletos, com os nossos amores na vida, mas entender que esses espíritos também precisam de ser trabalhados e que vocês tenham a capacidade de ajudar o outro a crescer. Não diga que não, diga que sim, porque dentro de você existe muito mais do que o que você imagina. Dentro de cada um de nós tem essa ligação, essa perfeita harmonia para com Deus, para com o universo. E no momento que a gente deixa essa luz brilhar, tudo se transforma em nossas vidas. As nossas queixas ficam para trás. Eu queria apenas que vocês, neste último evangelho do ano, soubessem que existe essa misericórdia a nosso favor. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós nos colocamos no lugar de super mulheres, super homens, quantas vezes machucamos as pessoas, quantas vezes deixamos de olhar para o outro dentro dos olhos, quantas vezes deixamos de abraçar, de querer bem, quantas vezes sabemos e escondemos o velador debaixo da mesa, achando que pode só ele se iluminar, mas esquece de botar em cima da mesa, para que outros tantos consigam também essa luz, esse aprendizado que já existe dentro de vocês. O movimento de estar aqui nessa manhã de sábado, em que todos estão voltados para as questões de arrumar a casa, de fazer ceia, de que é perfeitamente natural, mas o que não pode ser esquecido são as reflexões de um ano inteirinho
de dificuldades na política, dificuldades no núcleo familiar, no nosso lado profissional, nas nossas relações interpessoais como um todo. A gente deixa isso para trás e é como se dissesse assim, fica aqui nessa caixinha tudo isso, porque agora o que eu quero é ser feliz. Eu quero comer, eu quero beber, eu quero entrar entre meus amigos. Tudo isso cabe. Mas o que a gente não pode deixar de esquecer é de dar uma olhada para dentro de si. Eu, em primeiro lugar, as minhas construções pessoais, as minhas construções espirituais. O que estou fazendo com isso? É para hoje, é para agora. Não podemos deixar tudo engavetado para tirarmos no momento que a gente quer viver aquelas dificuldades, aquilo que não é tão bom nas nossas vidas. É uma fuga. Então, vamos tentar, nesse ano, pensar no que tem de melhor em cada um de nós. É o que tem de melhor. É isso que vai contar na nossa encarnação, vivendo e experienciando com outros. É essa minha possibilidade de me auto-perceber como espírito e de que maneira posso fazer para ser melhor. Não adianta eu querer passar para o outro aquilo que eu ainda internamente não tenho construído. Que adianta? É um engodo, é uma ilusão. Nós, de fato, precisamos nos auto-perceber como espíritos, ver os nossos valores e o que a gente tem, aquele balde de coisa que a gente não gosta, aquele outro balde que a gente nem sabe que tem, de que a gente possa ir diluindo isso aos poucos. E nada melhor do que entender que a vida é para hoje, para agora, mas que eu tenho a oportunidade de fazer, refazer a cada momento, a cada dia. Ah, eu fiz isso, está feito. Eu vou responder por todos os meus atos. O livre-arbítrio é de cada um de nós. Mas a postura de entender que somos nós os responsáveis pelo esse inimigo oculto, que a gente fala que é oculto, mas a percepção é de entender que é você mesmo, que somos nós mesmos inimigos ocultos. Somos nós mesmos que precisamos. Se eu estou bem, se eu tenho uma outra postura na vida, automaticamente eu ajo com o outro da forma como eu sou. Se eu não me trabalho, se eu não construo esses valores, automaticamente eu não tenho nada de bom para oferecer para o outro. Vou fazer quem crescer? Vou alimentar quem? Vou buscar o quê? Se isso não está alimentado na minha própria alma. Queria que nesse ano de 2016, iniciando 2017, a gente pensasse mais e melhor nesses valores que estamos construindo. Mas também queria dizer para vocês o quanto somos felizes de saber que já nos movimentamos nessa direção, de que estamos acordados, de que estamos fazendo um movimento de sair do marasmo, do deixa para lá, a Deus pertence. Ah, preciso fazer isso e isso na vida. Ah, mais tarde. Quando Deus quiser, dou um jeito. Não é quando Deus quiser, não é quando o marido quiser, não é quando o filho quiser. Esse movimento, ele é pessoal. É pessoal. Cada um de nós é que vamos fazer esse movimento.